Paz e graça, queridos irmãos, eu vos saúdo na bendita paz do Senhor, amém. Mesmo constipado, louvo a Deus, amém. Eu quero hoje apenas engrandecer a Deus por aquilo que Ele é. Queridos, a obra de Deus, ela é bonita. A obra de Deus, ela é perfeita. Olha para si mesmo e olha para aquilo que está ao seu redor. Deus fez e depois disse, tudo é bom. Depois dele fazer, ele disse que é bom. Depois de ter feito a ti, ele autoavaliou-se, viu que é bom. Não se arrependeu por ter feito isso. Só que acontece que no percurso disso tudo encontramos a perversidade do homem, onde ele vai se separar de Deus por causa da vaidade. E essa vaidade nos leva a uma certa condenação. O homem é condenado à morte, tendo tudo para poder viver bem. Este homem é condenado à morte. Mas eu me alegro bastante porque ele não se limita. E ele vem e diz, não, eu não posso perder o que eu criei, aquilo que eu fiz. Eu tenho que fazer de tudo para poder tê-los na minha presença. E daí que ele decide amar. E ele ama o mundo. Não se descreveu o tamanho desse amor, mas ele decidiu amar o mundo para resgatar esse homem. Olha que quando ele decide amar o mundo, ele vai se apresentar a esse mundo. Ele decide oferecer, criar uma oferta para o mundo. Isso por quê? Porque o homem que foi condenado à morte não poderia terminar assim. Era necessário que ele seja resgatado, que ele será salvo. Mas para com isso, deveria oferecer uma demonstração do amor que ele tem para com o mundo ou para com o homem. Que é fazer o quê? Enviar o seu único filho, um presente tão perfeito de todos. O seu único filho para poder morrer ou substituir os meus erros pelos seus. Pagar a minha dívida. E sendo assim, ser tornado eu perfeito. Mas como é que nós podemos entender esse todo o processo que ele faz? Como é que nós podemos entender? Se nós formos primeiro corrermos para o livro de João, nós vamos entender que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio,
o Verbo estava com Deus. Nada do que se fez foi feito. Então, por isso, todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez. Nele estava a vida. E essa vida era o quê? A luz dos homens. Amados, Ele vem. Esse Verbo que veio, que estava com Deus, Ele decidiu vir para salvar a humanidade. E Ele, ao vir, João 1,14 vai dizer que Ele se torna carne, Ele se encarnece e vive no meio de nós. E nós vimos isso, nós vimos isso pela manifestação da sua glória, a glória do unigênito Pai. Aleluia. Tudo perfeito. E quando Ele faz isso, quando Ele se torna carne, Ele passa a viver dentro de nós. Mas como é que nós compreendemos que Ele vive dentro de nós? João 14, 23, ele fala: aquele que me ama e guarda a minha palavra, ou aquele que me ama guardará a minha palavra, eu e o meu Pai viremos até a Ele e faremos uma morada. E quando você guarda a tua palavra de Deus, o guardar a palavra de Deus não é conservar a Bíblia, não é você levar a Bíblia, andar com ela em todos os momentos. O guardar ou amar a Deus ou amar a palavra, o guardar a palavra é você meditar, guardar a sua palavra, viver a palavra, praticar a palavra. É daí que Ele vem para ti e vive contigo. Ele faz uma morada dentro de si. Deus não amou ou não teve pena para o mundo. A decisão de Deus, não porque Ele teve pena do homem, não porque o homem também merecia. Ele decidiu oferecer aquilo que o homem não merece. O plano original de Deus é dar a vida ao homem. O homem, no plano original de Deus, não merecia a morte. Então, pela sua misericórdia, ou a misericórdia dele, ele oferece-se para que o homem não possa merecer o quê? A morte. E a graça de Deus, se nós já voltarmos a encontrarmos o lado pecaminoso do homem, vamos encontrar que o homem já é destinado à morte. Mas a graça vai tomar ao homem para voltar a ganhar aquilo que não merecia. Porque depois de ter pecado, o homem já merecia a morte. E Deus oferece a graça para o homem já passar a usufruir da vida eterna. Outra coisa que ele não tinha, o que? Outra coisa que ele não tinha ou não merecia ter. Quão lindo e amoroso é esse Deus. O amor de Deus não tem limite. O amor de Deus abrange todo mundo. O amor de Deus não tem escolha. O amor de Deus não escolhe, não abrange uma zona, uma província, um continente. Ele abrange todo mundo. Daí que Jesus disse que eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Amados, Deus é bom. É melhor decidir. É melhor você decidir voltar-se ao caminho de Deus. Nós vamos encontrar que através do amor de Deus,
o homem através do amor de Deus, o amor passa a ter vida. O homem passa a ter vida. O homem passa a ter possibilidade de ser salvo do seu pecado e ter a vida eterna. O homem já não morre. O homem não morre. Se não formos a ver o caminho natural depois do homem ter pecado, o caminho natural do homem é a morte. Mas uma das consequências que Deus oferece por seu amor para conosco e não continuarmos a estarmos separados de Deus, estarmos entre Ele, é esse amor. Já não somos julgados. O que eu deveria pagar pelos meus erros, pelos meus pecados, eu não pago mais. Porque Deus pagou por mim. Uma situação que talvez poderia demonstrar um certo homem que pode entrar no mercado para usufruir de uma compra qualquer simples. Então, mas quando se depara com o balconista para poder pagar aquele produto e se identifica sem nenhum valor, e aparecer alguém pagar por ti. É isso que Deus fez. Estávamos na cova, quase na linha final para a morte. Mas depois Jesus, ele aparece e diz que vocês não entrem para este lugar, eu é que vou descer para as profundezas. E nisso ele desce para as profundezas e vai exercer obras mais valiosas que estão lá. E chega lá e ele arranca as chaves do inferno. E ele volta, ressuscita, traz de novo a vida para o homem. Eu ganho a vida eterna. Nós ganhamos a vida eterna, um novo estilo de vida com esse Cristo ressurreto, com esse Cristo vivo. Nós ganhamos um outro relacionamento. Nós voltamos ao plano original de Deus antes da queda do homem. E já começamos a andar com Cristo, louvarmos a Ele, estarmos em comunhão com Ele para sempre. E nesse sentido, ganhamos a salvação completa. E com os seus aspectos ligados ao passado, os aspectos ligados ao presente e os aspectos ligados ao futuro. Quais seriam esses aspectos? Porque com Cristo Jesus eu fui salvo da penalidade, da condenação. Fui salvo do pecado, da condenação do pecado. Então esse é o meu passado. Com Deus, naquilo que era condenado, Deus, Ele me salvou. E hoje sou salvo. Hoje eu estou sendo salvo do pecado. Essa é a obra presente. É um dos aspectos do momento, do presente. E serei salvo também do pecado. É uma das obras também, das obras do futuro. Então é necessário que
cada um reconheça os seus erros e voltar ao amor de Deus. Aquilo que Deus preparou para ele, ele irá usufruir quando se arrepender, se humilhar e buscar a esse Deus. Lembre-se que Deus não quer que ninguém se perca. Se não for o filho da perdição, o plano de Deus é salvar o mundo. Se tu faz parte do mundo, aceita Cristo e volte para a sua presença. Volte para Ele e serás salvo, tu e a tua casa. Que a glória de Deus, o poder do Espírito Santo possa estar contigo hoje e sempre. Amém.